Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Espírita Porciúncula a respeito da vida de Francisco de Assis. Falávamos em nosso último encontro sobre Francisco indo a Roma e obtendo a aprovação papal para viver de acordo com a sua regra. Após a aprovação de Inocêncio III, ele retorna a Assis com seus companheiros. Retorna para viver no Rivo Torto, aquele riozinho onde ele convivia com os leprosos, com os doentes, com os miseráveis. E fica por lá durante alguns meses. Depois de um tempo, ele passa a morar na Porciúncula, a pequena igrejinha antigamente pagã, que ele vem e reforma, torna uma igreja cristã e torna também o seu pedacinho do céu na terra. A igreja que iria tornar-se uma verdadeira comunidade de todos os monges, todos os franciscanos que ficariam ali a partir de então. Os irmãos menores, não é, de Francisco. Francisco, então, a partir daquele momento, começa a fazer com que os seus irmãos menores vão para todos os cantos do mundo então conhecido para pregar a Boa Nova, para pregar e demonstrar como deveria ser vivida a Boa Nova a partir da pregação da caridade, da vivência da caridade no dia a dia, de não obter mais do que o necessário, não viver mais do que com o necessário. E aquela vida, aquela forma de se portar diante dos outros, de cuidar do outro, começa a chamar a atenção das pessoas. Entre elas, uma jovem em 1212 chamada Clara. Clara tinha apenas 18 anos quando ela pede a Francisco para que ela seja incluída como a primeira plantinha de Francisco, como ela mesma dizia. Clara era uma moça muito boa, uma pessoa que era muito conhecida também na cidade, irmã de Inês, filha de Hortolana, que mais tarde também viriam a se tornar seguidoras de Francisco. E Clara, então, se apaixona verdadeiramente por essa vivência inteiramente cristã. E naquela época nós vamos então nos lembrar que uma sociedade extremamente patriarcal e machista, mesmo a Igreja Católica, extremamente voltada para o homem, para a figura do sexo masculino, não admitia jamais que mulheres viessem a se tornar sacerdotisas, viessem a tomar papéis de protagonismo dentro da igreja ou dentro de qualquer tipo de ordem, de qualquer tipo de regulamento na sua instituição. E Clara não se importava com isso, assim como Francisco também não. Francisco era acompanhado, como Jesus também foi, por homens e mulheres, até que surge então a figura de Clara. Clara demonstra que a mulher pode sim seguir aos preceitos de Francisco, pode sim seguir exatamente a mesma conduta, a mesma forma de viver e se torna a figura ilustre que irá fazer com que os ensinamentos de Francisco, que são na verdade os ensinamentos evangélicos vividos no dia a dia, sejam também trazidos para as mulheres nessa vivência. E é a partir daí que irão surgir mais à frente as irmãs Clarissas. Mas ela começa com as irmãs menores, não é as irmãs de Clara. Clara, então, se coloca à disposição de Francisco e em um encontro às escuras, ela vai até a Porciúncula e coloca os seus cabelos à disposição de Francisco para que ele corte os seus cabelos em uma simbologia que à época era tido como a donzela que não mais é donzela. Aquela que se coloca à disposição para cortar os cabelos entrega-se em casamento a Jesus Cristo, entrega-se em casamento à religião. E a partir do instante em que ela tem os seus longos cabelos louros cortados, ela se torna então uma devota 100% de sua vida ao Cristo. E vai então na igrejinha de São Damião, se tornando a líder religiosa que iria também se propagar com toda a sua forma de viver, com seu exemplo para todo mundo. Infelizmente nós não temos muita iconografia a respeito de Clara. A iconografia de Francisco se tornou tão grande que Clara acabou sendo sempre uma seguidora de Francisco. Seria muito interessante se tivéssemos mais histórias a respeito de Clara para contar. Temos algumas que traremos mais à frente, mas o que é mais importante dizer é que a mulher tomou o papel verdadeiro de liderança nesse movimento, que é para todos, não importa o gênero. Francisco, então,
começa então a ver sua ordem crescer. As dezenas, as centenas de pessoas. E os frades vão então a outros países. E é uma missão verdadeiramente perigosa. O cardeal Ugolino, que mais tarde se tornaria papa, era amigo de Francisco e se tornou mais à frente protetor da ordem de Francisco. E ele dizia: Francisco, por que você faz isso? Você não deve levar os seus seguidores para outros países, para outras regiões perigosas, porque lá eles serão mortos. E você, particularmente, não deve viajar para outros locais, mas deve conservar-se em Assis. Aonde está a sua ordem? Aonde está o seu grupo? Para que ele não se perca, para que ele conserve a sua pureza de antes, de outrora. Mas Francisco responde ao Ugolino dizendo: meu senhor, meu amigo, não é para isso que devemos viver, mas devemos viver para o próximo e devemos levar a mensagem do Cristo para onde formos. Não importa aonde seja, que seja na terra dos pagãos, dos infiéis, daqueles que precisam mais ainda da mensagem, aonde Deus prouver, porque é lá que deve estar o frade, o irmão menor. É lá que Deus irá conceder a sua vontade. E assim Francisco envia alguns de seus seguidores para o Marrocos. E 5 destes seguidores são martirizados no Marrocos e suas cabeças são cortadas. Também Francisco tenta uma viagem para a Síria para levar a palavra de Jesus, a Boa Nova, para a Síria. Mas no meio do caminho, na Espanha, em meio à Cruzada das Crianças, para quem tiver interesse de conhecer um pouco melhor, foi nessa mesma época, ele foi em meio àquele conflito armado levar a Boa Nova, mas no meio do caminho, quando ele está na Espanha, pronto para navegar, ele é tomado de uma enfermidade muito grave e não consegue seguir caminho, seguir viagem. Mas algum tempo depois, nós vamos entender aí, não é já um tempo próximo a 1219, Francisco vai em direção a Damieta, uma época em que os cruzados estavam tomando uma região específica que naquela ocasião estava dominada pelos muçulmanos, pelos sarracenos, não é? Nomeados sarracenos à época, e seguidores de Maomé. E naquela época havia um sultão chamado Malik al-Kamil. E esse sultão era muito conhecido e ele liderava as tropas sarracenas. E naquele conflito que se fazia, já fazia muitos meses, naquela região de Damieta, Francisco se coloca à disposição primeiro dos cruzados, que são cristãos, para dizer que não vale de nada a violência, porque eles devem ter a paz do coração e a caridade, o amor ao próximo. Devem levar a palavra, a verdade, para os infiéis, que era a palavra na época utilizada para se dirigirem aos sarracenos, aqueles que não acreditavam em Cristo, mas que eles poderiam levar a palavra, levar aquilo que fosse de Jesus, mas não a violência, porque isso não tinha nenhuma relação direta com Cristo. Mas os cruzados não lhe deram atenção. E Francisco, então, vendo que a sua palavra não tinha muita difusão entre os próprios conterrâneos e correligionários dele, ele então percorre o campo de batalha e vai até o sultão. E vejamos a coragem de Francisco, porque ele toma de um dos seus companheiros, um dos seus frades, e vai até o outro lado do campo de batalha. E segundo um dos narradores, teria sido ele e seu companheiro torturados e depois de espancados, teriam sido recebidos com muita cortesia pelo sultão. Mas um outro biógrafo apenas cita a cortesia, os presentes, o carinho com que o sultão recebe a Francisco e seu companheiro. Então ficamos aí na contradição. Teria sido ele realmente espancado? Não sabemos. O que sabemos é que Francisco passou por esta região e no campo inimigo dos cruzados por cerca de 1 ano. E lá ele teria pregado para o sultão e se tornado amigo do sultão. Pregando para o sultão, mostra que a boa nova é a boa nova do amor, é a boa nova da caridade. E ao ponto de o próprio sultão ter confidenciado a Francisco e visto nele uma tamanha santidade que teria dito a ele: Francisco, leva esta mensagem para o teu Deus, que é o mesmo Deus que o meu. E se ele perceber que eu estou seguindo a religião errada, que ele me dê um sinal para que eu possa mudar a minha religião. E Francisco permanece com ele, pregando a ele e a outras pessoas, e muitos se convertem
para o cristianismo a partir daí. E durante esse período há uma trégua entre os povos sarracenos e os povos cristãos. E Francisco fica muito conhecido tanto no meio cristão quanto no meio sarraceno, que é também trazido nas tradições muçulmanas, esse episódio em que Francisco conversa e se torna amigo desse sultão. Voltando então para a região cristã, já na Itália, na Lombardia, Francisco é recebido por um mensageiro. E esse mensageiro, que é um dos seus seguidores, diz: Francisco, a ordem está dividida em Assis. As pessoas se tornaram de tal forma divididas e distorcidas dos teus ensinamentos que começaram a constituir um novo modelo de constituição para a ordem dos irmãos menores. Francisco, então, é tomado de arrepio porque, ao chegar na região de Bolonha, ele percebe que os seus irmãos franciscanos, que na época não eram chamados franciscanos, mas irmãos menores, eles se sentem donos de uma casa feita de tijolos, muito rica, que era emprestada pelo cardeal Ugolino, emprestada pela igreja, para que os irmãos menores lá pudessem pregar para a região de Bolonha. E ele já naquela região ordena que os seus frades saiam da casa e morem na rua ou em casebres, mas que eles estão se perdendo, porque eles estão perdendo a simplicidade, o voto de pobreza, que era importantíssimo para poder vivenciar a vida do Cristo, do Mestre. Francisco retorna a Assis. E chegando a Assis, ele se decepciona muito, se desaponta, entristece, porque os seus irmãos menores reconstruíram parte da Porciúncula, fizeram com que as choupanas de outrora, onde se reuniam as pessoas que iam visitar a região da Porciúncula, uma vez que eles tinham 2 visitas anuais de todos os irmãos menores, agora já eram centenas, anualmente eles se reuniam no dia de Pentecostes e no dia de São Miguel para trazer seus pedidos, para falarem a respeito da ordem, para tratar de assuntos importantes. E lá naquelas choupanas que eram feitas de palha, de barro, eles haviam construído tijolos, haviam colocado mais palha, haviam pintado, haviam tornado algo mais bonito, feito com doações de pessoas, dinheiro. Haviam se utilizado do dinheiro que poderia ser utilizado para o bem de outras pessoas, e que Francisco se recusava a receber dinheiro, estava sendo utilizado agora para reformar as casinhas, as choupanas que recebiam em acampamento os visitantes à Porciúncula. Estavam perdendo-se, não eram mais os frades simples de outrora. Ele fica de tal forma deturpado com aquela situação que sobe as choupanas e começa a arrancar as telhas, jogar no chão e dizer: não é isso! Não é a isso que eu trouxe vocês. Não é este o grupo que eu formei. O grupo que eu formei é para viver a vida essencialmente cristã. A vida que consegue viver com o absoluto necessário. E aquilo que é mais do que necessário deve ser dado ao miserável, aquele que mais precisa, porque é apenas assim que nós aprenderemos a viver como Cristo viveu. E a partir daquele instante, Francisco então vai até a Santa Sé e pede para que haja de fato um protetor que venha a cuidar para que a sua ordem ela não se deturpe, para que ela não comece a se corromper. E nós percebemos aí como nós seres humanos somos, não é? Nós começamos muitas vezes o nosso ideal com base em premissas muito elevadas, mas dali a pouco vem a vaidade, vem o egoísmo, vem o orgulho, vem uma ofensa, vem algo que nos torna mais interessados no mundo material e nós começamos a distorcer aos poucos. E nós vamos falar um pouco mais a respeito de como que ele se transforma e transforma muitos dos seus seguidores a partir desse instante, para que eles permaneçam simples, vigilantes e trabalhando pela caridade. Que Deus nos abençoe sempre. E vamos lembrar que o Grupo Espírita Porciúncula está sempre aberto a doações para que nós possamos atender aos moradores de rua da cidade de Campinas. Nós, em geral, aceitamos doações de cobertores, máscaras de tecido e kits de higiene, itens de higiene pessoal que são doados para os moradores de rua de Campinas. Deus nos abençoe a todos, muito obrigado e muita luz a todos.